Os empresários se expõem diuturnamente a situações complexas. Ser empresário, a gente sabe que a pessoa precisa ser o mais profissional possível. Dizer, o empresário ele convoca o risco, né? Ele não é isento dessa responsabilidade. Sobre a questão das normas técnicas, principalmente em especial a NR1. Quando a gente tem um ruído acima de 80 decibéis determinado pela norma, conforme todas as normas acima do nível de ação, a empresa já tem que pagar exame. Ficar vendendo laudos de NR1. Fala um pouco da NR1, como que funciona ela dentro das empresas hoje, só para nós entendermos aqui. Tem a definição de quem que é empregador. O empregador é aquele que assume os riscos da... E seja muito, mas muito bem-vindo. Olá e seja muito, mas muito bem-vindo. Estamos mais uma vez aqui no nosso Pode Isso, Paciane, e agora é o nosso 9º episódio. E eu tenho aqui a presença ilustre de Rodrigo Vicente. Ele é especialista, perito em segurança e saúde ocupacional, um tema de grande relevância e importância para os empresários. Mas, embora o tema seja tão importante e relevante, é importante dizer para você que Rodrigo Vicente vai ensinar hoje detalhes e técnicas importantes para que a sua empresa se mantenha dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas. Rodrigo Vicente, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui comigo no nosso Pode Isso, Paciane. Na verdade, eu que agradeço o convite, fiquei bem surpreso, inclusive, né, porque a gente já trabalha junto há um tempo, né, fazendo a parte de segurança e saúde no trabalho de uma forma bem técnica. Então, na verdade, é um prazer meu estar aqui com você e a gente fazer esse bate-papo com os empresários que literalmente se expõem diuturnamente a situações complexas. E para ser empresário, a gente sabe que a pessoa precisa ser o mais profissional possível, né? Sim, até porque o empresário ele chama sempre o risco para si. É o que eu costumo dizer. O empresário ele convoca o risco, né? Ele não é isento dessa responsabilidade. Mas, Rodrigo, muito bom que você está aqui hoje e, assim, eu quero que você saiba que, para mim, é um prazer imenso ter a sua presença e é marcante e significativa, principalmente hoje que está em grau de atualidade nas redes sociais, nas mídias, imprensa, falando muito sobre a questão das normas técnicas, principalmente, em especial, a NR1. Nós vamos falar sobre ela, sim, este é o grande tema que importa para nós hoje, mas eu quero, antes de tudo, conhecer um pouco do Rodrigo. Não o Rodrigo técnico, quem é o Rodrigo, de onde ele vem, né, qual a idade, se é casado, se tem filhos. Fala um pouco sobre você para nós, Rodrigo. Vamos conhecer um pouco? Rapidamente, né? E aí já vem a memória, a minha infância. A gente sabe que a infância de todo mundo, na sua maioria, né, principalmente os mais antigos, é um pouco difícil, né? Eu sou filho de uma metalúrgica que teve, logo quando nasceu, um pequeno AVC e teve a parte lateral direita prejudicada, totalmente, completamente. Então, minha mãe, ela, graças a Deus, Dona Zeneide, o nome dela, né? Ela, graças a Deus, conseguiu nos construir, né? Nos criar, eu e meus irmãos, com base em muita dificuldade. Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais dois. Mais dois irmãos? Isso. Homens? Não, uma menina e um outro, os dois mais velhos que eu, né? E de 3 filhos, eu fui o único que conseguiu, graças a Deus, galgar cursos superiores e estudar um pouco mais, né, justamente para poder galgar e alcançar objetivos diferentes. Mas eu venho lá de base, né, numa estrutura familiar pobre, né, a gente vai dizer isso com base na sociedade. Você foi criado em que... Eu morava em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Né, ali próximo da Volkswagen, no Parque Seleta. Por mais que pareça, né, o Parque Seleta foi criado justamente para poder abarcar o pessoal que trabalhava na Volkswagen. Foi um bairro construído especificamente, mas a área onde eu morei, a gente tem um Parque Seleta em cima e embaixo, a gente vai chamar ali de Montanhão, é uma área invadida. E aí a minha mãe acabou construindo sua história ali e a gente cresceu ali. E assim... Você fala sempre muito sobre a mãe, pai, você... o meu pai, eu não tive um pai, assim, presente. Eu tive um padrasto, né, que inclusive fez faculdade de Direito, ele não era advogado, porque ele não tinha, assim... trabalhava com Direito, mas ele não tinha OAB, né, não fez a prova. Então ele trabalhava bastante com isso. E ele ali, nesse papel, ele acabou cumprindo o papel de pai, que foi dar esse apoio, vamos dizer assim, bem moral, que foi a referência que eu tive de pai. Então, o meu pai morreu quando eu tinha apenas 4 anos de idade,
E dali em diante minha mãe teve que Assumir a assumir a responsabilidade de pai e mãe. responsabilidade de pai e mãe. Então eu dou graças a Deus, agradeço muito a essa mulher que foi guerreira na minha vida. Ela está viva Tá hoje? viva Tá viva? hoje, Oh, inclusive, mora no Montanhão ainda, não saiu de lá. que legal. Então ela vai estar assistindo esse programa? Com Então certeza, manda um com beijo para certeza. ela. Qual que é o nome dela mesmo? Zeneide, Olha lá. Zeneide, um beijo pra você, minha mãe. Eu espero que você esteja orgulhosa de hoje, do filho que você tem, né? E que eu me tornei. E da nossa parte, agradecer, né? É. Agradecer pela educação, por ter entregue para nós, para a sociedade, para a elevação do nosso Brasil, uma pessoa como você. Eu que agradeço, na verdade, muito obrigado. E aí, logo em seguida, né? Então a gente teve esse histórico, estudei escola pública, enfim, e depois eu me encontrei na área de segurança do trabalho quando um tio meu me indicou o curso. Ele disse para mim com essas simples palavras: você não vai fazer nada e vai só entregar IPI. Porque o curso que ele indicou foi de técnico de segurança. Lê do engano, né? Porque eu pensei que era só isso mesmo. Né? Na minha cabeça era só isso. E aí, quando eu fiz o curso, eu descobri uma diversidade de coisas. Abre a mente, né? Vai E abrindo. uma abertura de mente. Você vai encontrando. O mundo da segurança e saúde no trabalho. Que é gigantesco. Não se resume só a EPI. Que é o que, infelizmente, isso é um estigma que criaram. E eu não sei porquê. Não sei qual foi o motivo de criarem isso na parte de segurança e saúde no trabalho. Não, é só isso aqui e tá tudo bem. Hoje eu vejo isso nas empresas. Mas enfim, então eu fiz o curso técnico em segurança, e aí evoluí, eu fiz outros cursos na área de segurança e saúde no trabalho. Então, por fazer um bom trabalho em uma empresa que eu trabalhei, passei em várias empresas e cidades e estados do nosso país. Então, dali eu segui para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Isso aí você já estava com quantos anos? Assim, eu estava com 19, 20 anos. Que legal, né? Então, desde cedo você já tinha aquele viés para trabalhar com a parte de segurança do trabalho. Depois eu você descobri. tinha aquela ligação e foi se apaixonando por essa matéria, foi crescendo essa paixão. Porque o estudo ele é um crescimento de paixão, né? Você vai conhecendo, aí vai se apaixonando, aí você casa com aquilo e não consegue mais largar, né? Vira aquele amor, né? Amor. Isso que você está me dizendo é até engraçado, porque eu realmente mergulhei na área, né? Então eu fiquei assim até surpreso comigo mesmo depois, porque no ensino médio eu não era tão dedicado quanto eu fui no curso de segurança do trabalho. Então eu mergulhei bastante, fui aprofundando, e cada vez mais eu ia aprofundando e descobrindo coisas. E com base nesse aprofundamento, eu fui fazer estágio, depois de estagiar eu me formei, e depois de me formar eu já arrumei um emprego logo em seguida, que foi uma coisa... Hoje está muito mais fácil, mas naquela época foi relativamente fácil, só que não foi tão fácil que nem é hoje. Hoje em dia está muito mais fácil de arrumar trabalho na área de segurança e saúde do trabalho. Então, eu entrei numa empresa e essa empresa rodava o país fazendo documentação de segurança e saúde, especificamente na parte de higiene ocupacional, que é uma área da segurança do trabalho, que provavelmente muita gente não conhece, assim como a área de ergonomia, às vezes o pessoal fica meio em dúvida do que é cada coisa. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre essa ergonomia. Não. Principalmente a ergonomia, a gente vai falar da ergonomia lá no campo da home office, que as empresas não acreditam que são responsáveis. Nós vamos falar já. Eu acho que isso daí a gente pode colocar como um ponto, com certeza. Mas continua aí, que esse tema é legal. Então a higiene ocupacional, ela entrou na minha vida inicialmente como uma prática que é uma prática regulamentar. As normas de segurança e saúde do trabalho pedem higiene ocupacional e profissionais que estejam especializados na área. Então eu entrei numa empresa que trabalhava com higiene ocupacional e fui rodar o Brasil. Então, Santa Catarina, Minas Gerais. Então rodei o Brasil. E né? cada empresa Amazonas, tem uma... Mesmo sendo do mesmo grupo, cada estado traz uma cultura diferenciada, né? Isso é muito prático e lógico. Se você pensar em grandes indústrias, por exemplo, que nem eu estava trabalhando nessa época, eu trabalhei para outras grandes indústrias, né? Mas nessa época em específico, eu estava fazendo um projeto para a Petrobras. E aí, mesmo dentro da Petrobras, você vai no estado A, que a empresa está locada, que nem eu fui para a Bahia.
Terminal de Madre de Deus, fazer um projeto lá. Você viu o comportamento de lá, viu o pessoal do Rio de Janeiro, o de São Paulo, a regionalidade mostrava literalmente como eram as pessoas. Então, o pessoal do Nordeste geralmente é um pouco mais acalorado, né? Você percebe isso na visita. Mas enfim, essas culturas que você acabou dizendo, elas fazem todo sentido. Em cada lugar que você vai, mesmo dentro da empresa, da mesma empresa, ou de uma diversidade de empresas, ela é realmente totalmente diferente. Então, eu acabei passando nas unidades da Petrobras e uma delas foi no Rio de Janeiro. Nessa no Rio de Janeiro, o pessoal da Petrobras gostou muito do trabalho que eu fiz lá, que foi conduzido, foram medições ocupacionais, essas que você conhece também, de ruído, produtos químicos, né? E aí eles estavam montando um setor de higiene ocupacional, que é o setor que trabalha com isso. E aí eu acabei ficando, porque eu fiz um bom trabalho em conjunto com o sindicato. Eles tinham um problema muito grande com o sindicato. Até hoje a Petrobras tem problema, né? Que é o sindicato do petróleo e gás. E eu fiz um trabalho muito bom junto ao sindicato e eles gostaram e acabei ficando lá por 6 anos. Então, eu fiquei 6 anos trabalhando e morando no Rio de Janeiro. Macaé, cidade maravilhosa. Aquilo ali, aquela cidade ali, para mim, é uma das melhores cidades do país até hoje. Tá? Não faço distinção. Onde eu geralmente vou, eu gosto também, mas por ter me construído, tanto como pessoa, como também como profissional, é que eu fiquei com esse amor com a cidade. Então, hoje eu sou suspeito até de falar qualquer coisa sobre lá, né? Então, eu amo a cidade de Macaé e Rio de Janeiro também, né? Então, e aí eu construí essa história lá. Lá eu pude, por exemplo, ter a oportunidade de formar 400 técnicos de segurança do trabalho, que foi numa escola técnica que eu ministrei. Que legal. Isso eu acabei não colocando aí no currículo, mas na verdade no meu LinkedIn eu acho que tá. Então, acabei formando 400 técnicos em segurança do trabalho à época, porque justamente por esse bom trabalho. A escola reconheceu também. Foi engraçado que foi numa visita da Petrobras que eles foram acompanhar umas atividades lá e a gente foi dar uma aula para os estudantes e acabou que a coordenação gostou da aula e me puxou para dar aula dentro do colégio, né? Então, acabei formando essas pessoas também. E aí o que acontece? Com os escândalos de corrupção da Petrobras, que infelizmente isso virou matéria nacional, a empresa na qual eu prestava serviço, ela também entrou na Lava Jato. Acho que dessa você não sabia, né? Ela entrou na Lava Jato e acabou que o contrato foi desfeito e o valor contratual que era pago à época para os profissionais acabou sendo reduzido no novo contrato. E eu falei, não dava para eu ficar naquela circunstância, sendo que o estado de São Paulo é um dos estados que mais paga bem os profissionais de segurança do trabalho, né? E eu não falei um detalhe, nesse percurso eu também acabei sendo aprovado na UFRJ, fiz química na UFRJ por um tempo, né? Foram 3 anos e meio de UFRJ, eu acabei saindo por conta de situações um pouco complexas da própria faculdade, né? Que infelizmente a gente teve algumas circunstâncias lá de greve de professores, alunos, e eu acabei deixando de lado a faculdade e acabou calhando que aconteceu esse mesmo processo, né, de haver esse rompimento contratual da empresa a qual eu trabalhava com a Petrobras. Então, como calhou uma coisa com a outra, eu já estava afastado da faculdade há 1 ano. E aí veio a questão da Lava Jato e acabou com o contrato. Então, eu desfiz da relação contratual e acabei saindo de Macaé, voltando para São Paulo. Saindo da faculdade, saindo de Macaé e vindo para São Paulo. Trazendo consigo somente a bagagem da experiência e do crescimento profissional que teve. Perfeito. Então, e aí eu fiquei em São Bernardo, né, morei por um tempo e agora moro em Santo André. E nesse percurso, eu fiz 2 graduações, uma em saneamento ambiental, outra em gestão ambiental. Ou seja, não para de estudar. Não para. Dá para parar de estudar? Não, na nossa área. Não tem como, né? Não tem que estar se atualizando o tempo todo. E isso é um dos pilares que eu levo comigo. Se não existir capacitação, não tem como ter conclusão. Sem capacitação, sem conclusão. É o que eu costumo dizer. O professor, ele deixa de ser professor quando ele esquece que não precisa mais ser aluno. Perfeito. Muito boa observação. Não dá mais para ser. Então, assim, a gente tá, do mesmo jeito que eu estou aqui ministrando uma aula, eu também tenho que estar em outro lugar, evoluindo e aprendendo em outra aula.
É assim, nosso crescimento não dá para parar. A nossa área é uma área que ela vive em ascensão. É uma área que ela trata muito da parte humana. Então não Uhum. existe uma exatidão. E o humano, ele é o quê? Evolutivo. Então o tempo todo a gente tem que estar atualizando, aprendendo, evoluindo. E aí o que que você fez? Você foi crescendo nesse seu conhecimento, nesse seu conteúdo, se especializando, pós-graduações que você fez, que foi te trazendo cada vez mais conhecimento, e hoje você vende toda essa sua arte técnica de consultoria, não é isso? Isso. Aí eu, querendo ou não, dentro dessas circunstâncias de ser professor, e instrutor e curso, se você não tiver numa ascensão curricular, ou seja, numa estruturação técnica para dar base para que em circunstâncias complexas você consiga responder, as pessoas vão ficar sem norte, porque você está dando a informação. Se você passa a informação, a maioria das pessoas confiam naquilo que você fala. E o que eu vejo por aí, infelizmente, é que tem muita gente sem capacitação, dando informação que não faz sentido. E eu prezo por boas informações. Que vende laudo, né, Uhum. por R$ 30. É 30, né? Aí eu vendo um laudo por R$ 30. Não Aí você dá isso fala, aí. como Isso, isso? isso para mim é um. Não vou nem dizer que é um tapa na cara dos profissionais que trabalham com isso. Eu digo que é um roubo, um assalto que eles fazem com as empresas às quais eles prestam serviço. Porque se você entrega um documento sem base técnica, você deixa a defesa, a sua defesa, Inviável. inviável. Dificulta muito o trabalho do profissional para fazer a defesa da empresa. Como é que eu faço uma defesa com um documento de R$ 30? É. E eu tenho visto isso diuturnamente. As empresas vêm conversar comigo, falam assim, Rodrigo, ó, dá uma olhada nesse documento. Eu faço auditoria documental antes de entrar na empresa. Porque eu preciso saber pelo menos os últimos 5 anos, que é o histórico processual da empresa, né? Claro que eu vejo mais, porque as auditorias fiscais, elas não são de 5 últimos anos. Elas são de no mínimo 20 anos atrás. Eles podem, a auditoria fiscal pode pegar 20 anos atrás. Se a gente for INSS, 40 anos de documentação. E se a empresa não constrói um histórico basilar, importante, esteja definido em normas técnicas, chega aqui agora, quando a gente vai olhar para trás, esse período pregresso da empresa, fica difícil de montar uma defesa técnica articulada que vá chegar na mão, por exemplo, de um juiz, de um promotor, e ele dizer assim, olha, a gente tem aqui uma documentação complexa, que infelizmente não é. Deveria ser. As pessoas, no meu ponto de vista, as empresas de consultoria de segurança da saúde, que seja, né, elas precisavam de documentação certa, o Mas mínimo. você vê hoje o empresário mais como, ó, veja só, você vê hoje o empresário mais como uma vítima dessa situação ou conivente com a situação? Deixa eu explicar antes de Uhum. você responder. Exemplo, quando ele contrata uma medicina ocupacional, então ele vai lá e contrata uma medicina ocupacional. E a medicina ocupacional não informa ele a necessidade de um perito em saúde e segurança ocupacional, que vai avaliar toda aquela parte gerencial, operacional da empresa. Você vê que o empresário ele acaba sendo vítima de maus profissionais que não apresentam a necessidade para a empresa, ou ele é conivente, ele fala: tá, um documento para mim tá bom, tá assinado, tá bom, então é isso aí, vida que segue. Então, eu acho que é os dois. Você tem tanto o empresário que é vítima dessa circunstância, e você tem o empresário que é Conivente conivente com a situação. com a situação. Então, graças. Ele quer fechar, vedar os olhos sabendo, sentindo, tendo a sensação de que está cometendo um erro. Isso. Então, ou seja, você tem essas duas situações. Eu vou primeiro falar da circunstância onde o empresário é vítima disso. Porque Não tem sente. conhecimento técnico. Ponto. Confia. Confia. Então você pega, por exemplo, um empresário que recebeu da contabilidade uma indicação e a contabilidade, ele resolveu seguir o conselho da contabilidade. Ou então foi um advogado que indicou e ele resolveu confiar no advogado.
ele não 100% confia na própria consultoria dele de segurança e saúde. Confia mais nas pessoas que o indicaram. Isso é um processo psicológico, inclusive, né? Então, o empresário, ele, infelizmente, nesse caso, eu vou dizer para você, na minha experiência, é a maioria. A maioria dos empresários são vítimas dessas más consultorias. Que aí você pega o documento da consultoria, abre lá e não tá com o critério técnico que perde a norma. Simples. Vou dar um exemplo para você. É que graças a Deus esse cliente que eu vou te informar aqui agora, ele teve um respaldo técnico meu anterior e graças a Deus ele abriu o documento para ler. Nessa empresa eu presto alguns serviços, não são todos. Então a empresa foi contratada, a consultoria, eles foram lá, fizeram uma medição de ruído em um ponto de trabalho e distribuíram para todas as pessoas, como se estivessem todos expostos. Mas você tem a distinção de setores. Setor de expedição, setor de produção. O setor de expedição era longe da produção. Na produção tinha ruído, mas na expedição não tinha. Então, o profissional fez o quê? Colocou o ruído da produção na expedição. Jogou o risco para todos, exposição ao risco para Para todos. todo mundo. Faz sentido isso? É. Não faz. Mal profissional. E Porque é mais fácil. Ele tem lá um formulário, ele preenche o formulário, faz a venda, está resolvido. E sabe o que é pior? Eu quero expor isso porque às vezes você vai pensar assim, nossa, o Rodrigo está querendo vender algum tipo de serviço. Não. Vamos pensar aqui, raciocinar rapidamente. Quando a gente tem um ruído acima de 80 decibéis determinado pela norma, conforme todas as normas, tanto a NR9, NR15, NR7, acima do nível de ação, a empresa já tem que pagar exame médico. Então faz sentido para a consultoria ter alguém no setor de expedição fazendo exame médico? Ué, se está acima do limite, ele vai ter que fazer exame médico obrigatório. E aonde que ele vai fazer esse exame médico? Na mesma consultoria e foi lá fazer o laudo para eles. Então eu acho que isso é uma jogada. Foi uma jogada que fizeram. Mas enfim, graças a Deus a empresa leu o documento e falou, Rodrigo, tá certo isso daqui? Eu falei, não tá certo não. Ela foi lá, solicitou a retirada. E aí foi aí que retirou. Se tivesse deixado, ia continuar o processo e eles iam fazer exames e o risco operacional ia ser gigantesco, porque se coloca um documento desse, por exemplo, num processo trabalhista, já deu margem tanto para o juiz como para o perito judicial, enfim. E aí você tem, para o outro lado, um empresário que sabe do problema. E aí esse é conivente. Outro dia desses eu fui até numa empresa, e aí chegou lá, eu falei, você não foi fazer uma perícia? E ele, perguntei para ele, você não fez documentação de segurança e saúde? Ele falou assim, não, e não vou fazer. Ou seja, ele sabia da circunstância, ele sabia que precisava, mas resolveu não fazer. E aí, se por exemplo ele contrata uma consultoria, qual consultoria que você acha que ele vai contratar? A que faz o que determina a lei ou a que não faz? Se ele fosse contratar, ele contrataria aquela que não faz, que aí vai cobrar mais barato dele. É que, na verdade, o empresário não entende que a aplicação das NRs dentro das empresas, dentro das atividades empresárias exercidas, ela não é facultativa. Ela é obrigatória. A lei determina. Ou você faz, ou você faz. Não existe outra conversa. E quando ela leva a isso, veja só, quando ela sofre uma mazela de uma fiscalização, ela invoca o jurídico para prestar o atendimento. O que o jurídico precisa? Reforçar os argumentos com as provas elencadas para convencimento de que a empresa está dentro das regularidades. Mas cadê a documentação exigida? Na maioria das vezes, o advogado não localiza. E o advogado, por sua vez, não consegue realizar um trabalho com satisfação se ele não tiver o quê? As provas que convencem a regularidade dentro dos parâmetros estabelecidos pelas NRs. Esse é o grande problema. Então, assim, o advogado ele não consegue fazer uma mágica para esse documento aparecer. Até porque o laudo, quando você o faz e se satisfaz do laudo, ele tem a base daquela data para frente. Como ficou para trás? Então, assim, hoje o pequeno e médio empresário, ele não entende que, mantendo uma regularidade com o laudo, então vamos pensar o seguinte, Rodrigo, ele contrata a sua consultoria, você vai até a empresa, presta uma consultoria qualificativa, entrega para ele laudos específicos,
presta para ele uma orientação consultiva, ou seja, ele passa a ter aquela orientação consultiva, tem todo esse viés para poder conhecer a atividade que exerce, inclusive saber os picos de riscos, né, e o que ele está fazendo para inibir esses riscos, para trazer para ele uma segurança maior, para que lá na frente ele não perca na foice tudo que ele conquistou na enxada. Não é verdade? Verdade. Porque aí ele luta, Essa aí foi chega lá boa. na frente, acaba tendo o quê? Um perdimento. Então, ou seja, eu vejo hoje que o consultivo dentro da saúde, da segurança ocupacional, o consultivo, ele não é um custo para a empresa. E a empresa não pode ver isso como custo, ela tem que ver como investimento. Só que o empresário só entende e acredita que tudo que gera para ele investimento tem que trazer lucro. Só que ele não entende que a perca deste lucro pode ser muito significativa se ele não tiver uma base sólida, que é a assessoria e essa consultoria programada dentro da atividade que ele exerce. E não existe essa pauta de formulário. Tudo é feito de que forma? Cada empresa tem as suas particularidades. Não estou mentindo? Não. Quando você entra dentro de uma empresa, você usa, eu vou usar aqui um formulário. Não, peraí. Eu tenho o formulário como uma base, mas a empresa aqui, ela tem todas as suas particularidades que eu tenho que fiscalizar cada uma, criar os critérios, entrar em contato com cada responsável pelo setor que ambientaliza aquele espaço, prestar a ele toda aquela assistência e consultoria para você ter rigidez. Não é o que nós fazemos? Eu Perfeito. falo isso para os meus clientes. Eu presto consultoria jurídica para os clientes, mas eu digo o seguinte: a minha área, dentro da minha área do meu segmento como profissional, é te orientar à necessidade da contratação de outros profissionais. É por isso que eu digo para eles: saúde e segurança ocupacional é o primeiro plano que você tem que ter dentro da tua empresa. É o primeiro plano, porque em uma demanda trabalhista eu consigo convencer o magistrado de que nós respeitamos todas as diretrizes técnicas e temos todos os laudos devidamente assinados, e não somente assinados, a prática foi exercida dentro da empresa, não é um mero laudo assinado, é uma prática exercida, porque eu tenho depoimentos de testemunhas, acompanhamento, declarações assinadas de cursos periódicos que o empregado faz, tudo pela consultoria que você presta, Rodrigo. Então, assim, você presta aquela consultoria, faz o acompanhamento e nós vamos seguindo as diretrizes dentro do jurídico. Aí a gente cria um prontuário satisfatório. Quando o sujeito ingressa com uma ação acreditando que tem um direito e que esse direito a ser postulado será reconhecido, perde a causa, dada a questão de que nós estamos pautados em todas as responsabilidades e respeitos às normas técnicas. Isso graças ao quê? A uma boa consultoria dentro da saúde ocupacional. Eu vejo hoje que a sua função, a sua atividade dentro de uma empresa, ela é essencial. Muito maior do que os empresários possam imaginar. É um tema de grande importância. A saúde ocupacional deveria ser o primeiro profissional a ser contratado antes de contratar um profissional. Sim, Não é? faz sentido. Antes de contratar um profissional, eu vou chamar o Rodrigo. Rodrigo, eu vou contratar aqui, eu vou montar aqui um setor aqui que... eu fui num cliente esses dias, Rodrigo, e ele está desenvolvendo, inclusive ele que Olha que me legal. deu de presente essas estatuetas. Então isso daqui é feito por aquela impressora 3D. Então ele desenvolve essas coisas lindas aqui. Então o que ele fez? Ele pegou, olha só, ele pegou um setor e criou lá comprou várias máquinas importadas, né, que desenvolvem esse personagem 3D. Só que aquilo, ele colocou a molecada para trabalhar. O que a molecada gosta? Eu gosto de tecnologia, então tem aquelas artes, desenho, algo que a molecada hoje vem buscando, né? A juventude gosta muito da área da informática. Então, assim, e eles estão ali tudo trabalhando, e eu cheguei ali e falei: mas você chamou o técnico de saúde e segurança? Mas por quê? Não tem nada. Eu falei: mas não é assim, presta atenção. Nós não sabemos aqui o grau de risco ocupacional. Esse risco ocupacional ele tem que ser avaliado por um perito em segurança ocupacional. Ele tem que vir aqui e verificar. Ele tem que aqui analisar a questão da iluminação, tá certo, Rodrigo? Certíssimo. Aquela iluminação ambiental no ambiente, até mesmo a tela do computador, que o garoto fica lá o dia inteiro, ela está muito para baixo, ela está muito para cima, afeta a visão do colaborador, tem que ser um pouco mais afastada, ele precisa de um descanso, uma pausa. Então, assim, como que é feito isso?
Falei, tudo isso o técnico ele vai trazer para nós e a gente cria um laudo, faz aqui o nosso programa, estabelece as regras de como vai ser a aplicação da atividade daqui para frente e você tem mais garantia. Você vê uma coisa simples, que você não vê risco. Sabe, uma máquina que faz ali um serviço gráfico, né? Então, assim, eles não, hoje o empresário ele não entende a importância de ter você dentro da empresa dele. O tão quanto você pode significar de proteção para ele. É como se ele estivesse saindo com um carro blindado. Quando eu falo isso, eu falo isso para o empresário, olha, quando você contrata bons profissionais para estarem com você, para que o seu negócio cresça sólido, é como se você estivesse em um carro blindado, você está seguro. Mas eu não posso evitar um míssil que vai... Eu falei, mas qual a probabilidade desse míssil cair? Agora, os pequenos disparos e os disparos que são comuns no ambiente urbano, estes você está protegido. Então eu vejo hoje o seu trabalho com excelência. E é por isso que as empresas elas têm que buscar, inclusive, a qualificação do profissional que ela contrata. Quem é o Rodrigo? Não, eles querem contratar pelo preço. E eu falo, existe uma diferença entre preço e valor. Porque para você estar hoje ocupando o cargo e sendo nomeado como um perito, você se especializou, você buscou base de experiência em estudos na teoria, mas também na prática. Quantas empresas você já atendeu até hoje, Rodrigo? Fala para mim. São mais de 2.000. Então, Olha aí, olha a sua visão como profissional, olha o valor que você tem como profissional, olha a grandeza que você conquistou com o empirismo, né, o conhecimento, a experiência. Então, quando a empresa contrata, ela não pode olhar somente a qual é o valor. Aí ela quer comprar um laudo que está vendendo. Eu vejo isso direto nas redes sociais, né? Direto lá. Laudo completo de PGR, laudo com R$ 30, R$ 90. Fala, peraí, cara. Aí a gente pega um Rodrigo aqui, né, um perito em segurança e saúde ocupacional, que tem mais de 20 anos de experiência, estuda teu custo para se manter em pé, custo com pós-graduação, custo com cursos, custo com eventos, custo com desenvolvimento em cursos técnicos. Aí tudo isso, aí você vem, o sujeito querer vender um laudo por R$ 90, sendo que é necessário. Então, para que serviria a sua formação, Rodrigo? é o que eu digo pro pessoal. É que nem eu falo para os meus clientes, falo assim, tem muita empresa que procura o Dr. Google, né? Aí vai lá e fala, posso mandar embora fulano se fizer isso? Outro dia eu vi um rapaz falando, a gente acompanha os questionários, né? Um rapaz perguntando, eu posso mandar embora? Não, a minha funcionária está grávida, mas ela não quer mais vir trabalhar. Ela pode, eu falei para ela que não vou mandar ela embora, então ela falou que vai pedir demissão. Posso, então, aceitar essa demissão? Aí o Google respondeu, sim, uma vez que ela pede a demissão, pode ser feita a demissão da grávida. Aí fala, olha aí, ó o doutor Google, pode, mas preste atenção, para demitir ou mesmo aceitar um pedido de demissão de uma grávida, eu preciso de uma homologação sindical. A homologação sindical ela não é obrigatória mais, mas em casos específicos em que a pessoa possui ali a estabilidade, principalmente gestacional, tem que ser homologado pelo sindicato, porque caso contrário, não tem valor nenhum esse pedido de demissão. Entende isso? Uhum. Então eu vejo a sua profissão hoje uma profissão que ela está sendo desvalorizada, entre aspas, mas por causa da má influência das mídias sociais. Esse é meu ponto de vista e você está vendo hoje a divulgação massífica vendendo laudos de NR1. R$ 30. Então, agora vamos entrar na NR1, Rodrigo. Olha a importância, o quanto a gente tem, esse tema de grande importância para as empresas, né? Fala um pouco da NR1, como que funciona ela dentro das empresas hoje, só para nós entendermos aqui. Simples assim. Pessoal, esse negócio que você disse aí sobre pagar R$ 30, vamos considerar só a visita técnica de um profissional para fazer o levantamento dos fatores de riscos psicossociais, que é uma coisa que está tomando um vulto agora, só que ele sempre existiu. Tanto que a NR1 ela diz o seguinte, olha, você tem os fatores de... Ela faz um lembrete. Você tem os fatores de riscos psicossociais. Se você quiser, inclusive, pode abrir agora a NR1, que vai estar escrito dessa forma mesmo.
Você tem os fatores de riscos psicossociais, mas você precisa de ir lá na NR17, que é a norma que trata de ergonomia, e fazer o levantamento com base na norma de ergonomia. A NR1 ela veio só para trazer um lembrete, que é através do gerenciamento de riscos ocupacionais. Justamente por quê? Porque no mundo, agora, no Brasil, vamos dizer assim, e também na OMS, foi reconhecido como doença ocupacional e doença do trabalho a problemas de saúde mental. Então, no INSS, a gente tem afastamentos que são provenientes de problemas de saúde mental. E agora a ideia é saber se dentro do ambiente de trabalho, atitudes, né, e circunstâncias levam as pessoas a ter alguma doença proveniente do ambiente de trabalho. Agora é saber se realmente essa doença sai de lá ou se ela é proveniente, de coisas externas. Então a É o gente que a gente entra, chama de concausalidade. e isso é um outro tema que dá um bom papo aqui para a gente poder debater. E a gente pode chegar nesse tema, né? Com causalidade, que seria a pessoa ela entra com uma doença e a gente avulta isso, problematiza ainda mais a doença que ela tem. Isso. A gente pode entrar, que eu estou com um caso, inclusive tratando desse caso hoje, né? Foi uma funcionária que tem uma síndrome que eu esqueci o nome agora, mas provavelmente eu vou lembrar. E acabou que aconteceu um problema na empresa e ela acabou chorando e tudo mais. Mas a gente pode entrar nesse tema. Então, a ideia é saber e levantar isso dentro do ambiente de trabalho para entender se realmente existem elementos que caracterizam problemas de saúde mental. E aí, se a gente for pensar no profissional que recebe 30, 40, 50 reais para fazer o levantamento disso na empresa, e sai isso de forma automatizada, acaba sendo uma falha, porque você não consegue ouvir e verificar dentro do ambiente de trabalho o que está acontecendo lá. Se a gente for deslocar, por exemplo, um profissional, só esse profissional ali, para deslocar para a empresa, para ir lá fazer Só o o custo, né? levantamento, O é no custo. mínimo o custo, não estou falando nem de lucro para ele, só o custo é de 600 reais. Só de ir lá, colocar a pessoa lá dentro. Fora, para fazer o levantamento lá, ainda tem a elaboração documental. E a depender da quantidade de pessoas que tem na empresa, isso aumenta ainda. Porque a gente pega ali no mínimo, para tratamento estatístico, 70%, 80% da população, que faz parte do ambiente de trabalho. Não tem como eu fazer essa avaliação sem ter que ir lá. Então, fazer levantamento dos fatores de riscos psicossociais é literalmente: a gente vai no ambiente de trabalho, senta à mesa, coloca o empregado para bater um papo, para poder entender com a forma de visão dele como é que a empresa está, no ponto de vista desse empregado, que é o que a NR17 também determina, como é que está a forma que a empresa está gerenciando. Isso a gente já consegue montar a defesa. Por mais que eu sente com o empregado ali e ele fale horrores da empresa, eu já consigo montar a defesa. Ele está falando horrores. Um ponto a ser observado. Essa entrevista, ela é pessoal e sigilosa. Coisa que o pessoal anda me questionando muito por aí. Se eu estou fazendo a entrevista com você, nada que está daqui pode sair e ser exposto, por exemplo, para o empresário. A NR1 deixou claro isso. Então, quando for fazer o levantamento de fatores de risco psicossociais, tem algumas formas, mas a entrevista, mesmo que seja feita por entrevista, ela precisa manter o sigilo. Então, às vezes o pessoal pergunta para mim: Rodrigo, olha só, que eu vou lá, tem uma descoberta, É que na verdade ali você está fazendo aquele gerenciamento para depois você criar o um trabalho relatório, do relatório e com isso desenvolver aquele o trabalho, PGR, não é isso? isso. Geralmente eu faço um documento externo primeiro, Onde você gerencia, analisa todos os analiso critérios, todos, encontra os pontos, encontra vamos pensar o seguinte, os pontos cancerígenos psicológicos, uhum, trabalha, verifica aquilo, ou seja, fiz o gerenciamento para depois criar a estrutura da sua PGR. isso. E aí a gente já cria ações prévias,
né, iniciais. Inclusive, você vê o mais importante para uma empresa hoje, Rodrigo, é o preventivo ou o contencioso? É preventivo. Preventivo. Não. Se ficar esperando as coisas Para acontecerem, depois ir lá para e. não, você não tem defesa. É isso que eu falo pro pessoal, você não tem defesa. Você chega ao auditor fiscal do trabalho, você fica, e agora? Entende? Aí o fiscal às vezes até dá uma certa tranquilizada na circunstância e pede para entregar a documentação lá no Ministério do Trabalho. Mas não era para isso acontecer. Era para o empresário já estar pronto, preparado, receber a auditoria fiscal. Toma, tá aqui, ó. E esse negócio de ficar passivo à circunstância prejudica ainda mais a empresa. Então, tudo que for passivo, não preventivo, é ruim. A gente precisa a empresa precisa ter essa parte preventiva já pronta, mapeada, estudada, com E não critério. importa a quantidade de funcionários. Não. Se você concorda comigo? Não importa. Ainda mais Tem um só, tem que fazer. Tem que fazer. Ainda mais, por exemplo, que nem a NR. Ó, com a questão do avanço da NR1, e a gente sabe muito bem, até falamos isso nos bastidores, que a NR1 ela avançou bastante, por quê? Porque o governo, verificadas as circunstâncias de que muitas pessoas estão entrando com pedidos de benefícios previdenciários Isso. atrelados a problemas de saúde psicossociais, o que o governo falou? Opa, vamos parar. A gente precisa de auxiliadores. Como o governo não quer pôr dinheiro, o que ele fala? Peraí, a gente precisa de alguém para nos auxiliar. Então vamos cobrar dos empresários que eles façam o nosso trabalho. A bem da verdade é esta a matéria, que eles façam o nosso trabalho, ou seja, eles agora peguem os funcionários deles, analisem os funcionários deles, verifiquem se os problemas são fatores psicossociais oriundos daquela relação de emprego Sim. ou oriundos da relação pessoal particular. E Muito me bem. informe aqui pelo e-social para eu identificar em que momento que eu posso imediatamente agir. Então, ou seja, o governo passando a cobrar isso, já impondo aplicações de multas, que inclusive estão suspensas, e é importante falar e deixar isso bem alerta para os empresários. A NR1 não está suspensa. Ela está em vigência, sendo muito bem aplicada, e é uma norma exigida para regulamentar toda e qualquer atividade. E eu digo para você, e você está aqui como uma parte de grande experiência para dizer isso para todos os internautas que estão ouvindo e que têm interesse nessa matéria e que estão buscando conhecimento porque querem uma proteção e tutela dos seus direitos. Hoje, com a NR1 em evidência sendo aplicada, você tem hoje como declarar qualquer atividade que não tem nenhum risco? Não, é impossível, não existe isso. Existe dentro da própria NR1, é que a NR1 ela é uma abrangência de várias coisas. Então, não necessariamente é somente fator de risco psicossocial. E isso é importante deixar claro para quem nos ouve, justamente porque às vezes confundir isso em fator de risco psicossocial e saúde mental é diminuir o tamanho da norma. A norma tem muito mais coisas que só os fatores de riscos psicossociais. Entrou em voga justamente por conta disso, todo mundo está observando ela agora, mas se a gente for falar de gerenciamento de riscos ocupacionais, não tem só fator de risco psicossocial. Dentro da NR1 a gente estuda 5 riscos. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Dentro dos riscos ergonômicos, a gente tem outras 5 classes. A gente tem riscos cognitivos, organizacionais, nós temos riscos biomecânicos, ambientais e os fatores de riscos psicossociais. Olha que dimensão que é essa veja norma. só, e essa quantidade de risco, você está falando, eu estou aqui refletindo como a parte jurídica, né? Você na parte técnica, dentro da parte da saúde, segurança ocupacional e na jurídica. Todos estes riscos, o empresário, quando ele contrata, ele diz assim, ó, pode vir que eu assumo todos eles. Sim. Não é? Pode vir que eu assumo todos Isso é eles. verdade. Olha só, então assim, você está falando desses riscos e o empresário está falando, venha que eu vou assumir todos eles. O que significa dizer, se eu não criar uma blindagem, uma roupagem, para que eu possa me precaver destas questões que envolvem estes riscos, e existe uma grande diferença em risco o risco e o perigo. E é para isso que existe a sua função dentro da atividade empresária. Não é verdade? Você identifica o risco e ameniza o perigo.
Eu vou ter que amenizar isso daqui. O que que eu vou fazer? Existe um EPI que eu devo aplicar? Como é que eu aplico um EPI hoje, Rodrigo, num fator psicossocial? Não existe. São medidas de caráter coletivo, né? E eu falei até outro dia, salvo engano, eu disse o seguinte: veja só, esses fatores de risco psicossociais, existem algumas questões que a gente pode dizer que é até subjetivo. Nós não temos como entrar na mente daquele profissional e identificar que ele está tendo um problema envolvido. E é para isso que serve o seu gerenciamento e o seu programa. Isso mesmo. E assim, dentro da questão da NR1, se a gente for observar apenas o fator de risco psicossocial, vamos considerar que fosse apenas ele. Não existe empresa que tenha 1, 2 ou 3 funcionários que tenha regra específica para não cumprir. A gente pode observar essas regras para, por exemplo, empresas de grau de risco 1 e 2, tem algumas exceções para aplicação de outros riscos, mas para o risco ergonômico não tem. Ponto. Para o risco ergonômico é qualquer empresa que tenha um funcionário precisa de fazer atualização. Análise ergonômica Traz para preliminar. nós alguns exemplos de risco e risco ergonômico, só para que hoje o empresário entenda os riscos ergonômicos. Perfeito. De risco ergonômico, se a gente for falar, por exemplo, de biomecânica, nós temos a mesa onde a pessoa trabalha. Olha lá a mesa, hein? A mesa. É um Pois é. risco. Trabalho de escritório, vamos dizer assim, é um fator de risco biomecânico. Por quê? Porque a depender da forma que a pessoa se posiciona trabalhando, a depender da forma em que a gente permite também que ela fique lá, que a empresa permite, né? Esse é um ponto. Só para ficar claro, e vou fazer as suas palavras as minhas, que o empresário, se você pegar CLT e a NR1, tem a definição de quem que é empregador. O empregador é aquele que assume os riscos das atividades. Está escrito isso dessa forma. Empregador, quem que é? Que assume os riscos da atividade. Então, ou seja, se o empregador contratou, ele vai assumir o risco da atividade do empregado, independente do que ele faça ali. E aí a gente coloca a pessoa numa cadeira, num banco, nenhuma cadeira, para trabalhar em cima de uma mesa, trabalhar com um computador em cima de uma mesa, com um notebook, com ele sem apoio, sem acessório. E aí a pessoa fica com a cabeça assim, o braço, a mão assim, levantada. Você vai observar, a pessoa está com dor de cabeça, sai com dor de cabeça do ambiente, é uma iluminação baixa, ou até inexistente, permite que o empregado, e eu já vi isso acontecendo, porque atualmente você pega os mais jovens, só que os mais jovens, os mais velhos de hoje já foram os mais jovens. Você pega os mais jovens hoje trabalhando com luz apagada. E não dá para fazer isso dentro da empresa. Não dá para permitir isso dentro da empresa, entende? Então, dentro dos riscos biomecânicos, você tem a pessoa sentada, trabalhando numa postura que está inadequada em relação à forma convencional de um ser humano se posicionar. Tem angulações que a gente precisa de manter ao longo do dia. Angulação de pé, angulação de braço, de mão. Né? Tem um problema no ombro. Tô com um problema, uma dor no ombro aqui, todo dia eu saio com essa dor no ombro. Isso daí pode virar um processo judicial. Sim, porque o que acontece? Hoje a justiça ela tem reconhecido, hoje, eu digo, é nos critérios atuais de conhecimento da jurisprudência, mas elas têm reconhecido criteriosamente a doença ocupacional como um acidente de trabalho. Perfeito. A doença ocupacional como um acidente. Mas como assim, rapaz? Como ela teve um acidente de trabalho? Ela é a minha secretária. Uhum. Ela fica ali atendendo telefone. Como assim? Acidente de trabalho? Pois é. São critérios que hoje a justiça vem interpretando como reconhecimento, pegando a doença ocupacional, convertendo em um acidente de trabalho. E quando converte em acidente de trabalho, aí vou trazer para a minha área. Quando converte em acidente de trabalho, aí tem o fator indenizatório. Porque aí, se você tiver um acidente de trabalho em que você tem uma lesão permanente, a indenização ela é vitalícia, vai até os 77 anos de idade do funcionário, do colaborador. Que beleza. Percebe isso? E o valor e a forma de pagar não é periódica, é em uma só parcela calculada. Então, faça o cômputo de um período a ser indenizado até os 77 anos com um pagamento à vista. Quebra ou não pode quebrar
um empresário. Quebra com força. Não perde, é o que eu falo. Por isso que eu gosto de trabalhar com você, doutor. Por isso que eu falo. Então eu falo assim, a gente tem que tomar um cuidado. Você vê, olha os pequenos detalhes, uma questão ergonômica. Não, nós estamos falando de um trabalho dentro de uma empresa, dentro de um escritório. A gente está imaginando o ambiente dentro de um escritório. Quiçá dentro de uma fábrica, Uma indústria. de uma indústria. Fala a verdade. E assim, eu já cheguei em vários escritórios. E eu vou falar de grandes indústrias, médias e pequenas. Você pode ter o mesmo problema nos três. O mesmo problema que tem na grande pode ter no pequeno. E aí o que o pessoal não entende é que é o seguinte: o pequeno, ele olha pro grande e fala assim, ele tem dinheiro para fazer. Só que ele tem dinheiro para fazer e tem dinheiro também para pagar processos trabalhistas. O pequeno Não tem. não tem, gente. O pequeno e o médio, eu não estou desfazendo, pelo amor de Deus, não é isso. Não, Mas a gente sabe do não crescimento tem das caixa. pessoas. O caixa é A gente sempre sabe. apertado. Sim. A gente sabe do crescimento das Assim, pessoas. Então eu fico preocupado quando eu chego numa empresa e o pequeno fala assim, e aí eu dou a referência. Eu falo, olha, eu fiz isso daqui lá na empresa tal e tudo mais. Ele fala, mas eles têm dinheiro. Mas isso não deixou de ser aplicável para você. Coloca na produção um banco semi-sentado para o trabalhador fazer o revezamento entre trabalho em pé e sentado. Para ele poder descansar a estrutura muscular dele. Porque se ele pegar um afastamento simples, ele te dá um prejuízo inicial já de 15 dias. Você tem que repor a pessoa. E fora que se por um acaso o INSS, o médico perito, for lá reconhecer doença, você ainda tem um outro problema que é o seguro de acidente de trabalho. Que vai aumentar. Ele pode aumentar. Seguro de acidente de trabalho em função de doenças ou acidente de trabalho. E inclusive, que eu tenho prestado atenção nestes movimentos, quando hoje o colaborador ele busca um benefício previdenciário, alegando qualquer problema dentro do seu quadro de saúde, o próprio órgão do INSS está pedindo, exigindo da empresa as análises, as NRs, os regulamentos. O programa de gerenciamento de risco, o próprio INSS manda uma carta intimando a empresa que a apresentar para fazer uma análise do pedido do funcionário. Veja só. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque se organizacionalmente a empresa não está preparada para aquilo, aí quando eu falo, olha, compra um banco semi-sentado, de boa qualidade, que o assento não é duro. Aí o pessoal fica assim, nossa, mas para que tudo isso? Ué, você não quer que uma pessoa pegue uma doença na tua empresa. Com essa justificativa, se você tem os recursos e tem pelo menos um plano de estruturar a sua empresa ao longo dos anos, não estou falando você sair comprando coisas, para as empresas saírem comprando coisa do nada. Até porque a gente sabe que a maioria delas tem o seu orçamento bem apertado. Só que o pequeno ele sofre muito mais, o pequeno e o médio eles sofrem muito mais. Justamente por conta disso, não ter esse recurso, e aí a gente não tem um caixa específico lá para a parte jurídica. E aí quando chega num processo trabalhista como esse, ele fica indefeso. Agora, se eu tenho, por exemplo, um pequeno que segue mais as regras do que os grandes seguem, ele tem um respaldo jurídico e técnico muito maior. Que no meu ponto de vista faz mais sentido, justamente porque eu geralmente eu gosto de uma filosofia para tratar a parte de segurança e saúde do trabalho também, né? Parte jurídica, contábil, segurança do trabalho, eu entendo que não coloca dinheiro dentro do bolso. Ele evita que saia. Isso mesmo. A gente não ficar colocando dinheiro dentro lá. Porque a gente não tem a parte produtiva na mão. Quem produz, realmente, são aqueles empregados que estão dentro da área produtiva. Executando algum trabalho, elaborando um relatório, fazendo manual as peças. Eles ajudam a empresa a colocar dinheiro no caixa. A gente evita que esse dinheiro saia do caixa. É mais fácil deixar ele lá dentro. Então, e de forma massiva. De forma massiva. Aí é mais fácil eu pegar esse dinheiro que está dentro da empresa e colocar lá dentro ainda, como por exemplo, eu pegar um treinamento, ministrar um treinamento para o empregado, comprar uma cadeira nova, vai ficar dentro da empresa, não vai sair. Agora, se vem uma fiscalização externa, esse dinheiro começa a sair. Ou se vem um processo trabalhista, esse dinheiro começa a sair do caixa.
E não é isso que a gente quer. A gente quer que o empresário, eu particularmente também, assim como você, quero que o empresário continue recebendo esse dinheiro e esse dinheiro continue lá dentro da empresa. Então, quando ele investe em uma assessoria jurídica legal, uma contabilidade boa, uma consultoria em segurança e saúde, um trabalho que vai atender as expectativas mínimas da norma, faz todo sentido, porque justamente ele vai ter esse respaldo para chegar no final das contas e. Ele providenciou uma linha de frente. Uhum. Ele providenciou uma linha de frente. Eu tive essas. É que você vai falando, me vem à mente as conversas que eu tenho com os empresários. E eu estava falando com uma vez, eu falei assim: olha, presta atenção. Você lembra daquela história dos 3 mosqueteiros? Ele falou: lembro. Eu falei: pois é, a sua empresa tem que ter esses 3. Ah, Falou: você tem que ter hoje uma boa contabilidade para te prestar uma assessoria dentro dos critérios de acompanhamento da sua evolução tributária. Você tem que ter um jurídico para controladoria dentro das questões que envolvem as esferas de responsabilidade civil e trabalhista. E você tem que ter um perito em segurança do trabalho para identificar sempre se seus laudos estão atualizados, se você está realizando os devidos acompanhamentos das atividades exercidas pelos seus empregados. Ou seja, você precisa desses três mosqueteiros sempre protegendo o teu reinado, para que uhum. você continue sendo o rei. Aí ele falou, eu falei, você é o rei, É isso aí. entendeu? Você é o rei, mas você precisa Muito legal desses essa 3 sua mosqueteiros. analogia. Gostei. Mas Gostei dessa é. analogia. E sabe o que acontece? Vou avançar nessa sua analogia. Esses 3 mosqueteiros precisam conversar. Consideravelmente. Eles precisam trabalhar Consideravelmente. junto, né? Sim. E sabe o que eu também vejo por aí? Eu, por exemplo, quando eu faço trabalho de consultoria, eu tenho uma relação muito boa com contabilidade. Eu tenho que ter, não tem opção. Até porque, com base no E-Social agora, se eu informo na parte de segurança e saúde no trabalho, um dado lá, por exemplo, um ruído acima de 85 decibéis, a empresa imediatamente já tem que pagar tributo. Só que se eu informo no E-Social isso, e a contabilidade não solicita o pagamento, não faz o informe também de pagamento, logo você tem 2 informações contrárias, Conflitantes. conflitantes. Isso. E aí a possibilidade da Receita Federal cruzar esse dado e dar inconsistência e te fiscalizar é muito maior. Sim. Então eu tenho que ter essa relação. Quando entra o jurídico, fala, olha, tem uma situação aqui de acidente de saúde, de possibilidade de acidente de trabalho, trabalho em altura, que está acontecendo, assim, assado, a gente consegue fazer alguma coisa? Aí o jurídico entra, olha só, tem uma situação aqui na empresa que está parecendo que vai dar ruim. A gente precisa de um compliance para saúde mental, a gente está precisando aqui de um canal de denúncias, que é o que a NR1 também traz, obrigatoriamente. Obrigatório. Né? Inclusive já tem o meu. Sim. Então, tá faltando isso? Tá, então o jurídico precisa. A gente precisa de alinhar isso com a empresa, não dá para ficar. Então, fazendo esse trabalho em conjunto dos 3 mosqueteiros ali, e eu falo isso também da contabilidade. Você tem lá contabilidade, departamento pessoal e RH, e aí vocês têm que conversar, a gente tem que conversar. Né? Então, Mas você vê que, por exemplo, lá no nosso escritório, eu me sinto confortável, porque os parceiros que eu tenho hoje, no caso, por exemplo, você que nos auxilia muito nessa parte de saúde e segurança ocupacional, a parte da contabilidade que também muito nos auxilia quando a gente precisa de um bom acompanhamento, porque se nós não estivermos interagindo em comum e tratando e negociando, porque tem visões que você tem que eu tenho que analisar a sua visão técnica. Então, olha, eu acredito que essa parte aqui a empresa precisa moldar, ela precisa mudar. Então aí a gente tem, se a gente não tiver esse bate-papo e o nosso maior interesse, qual é, Rodrigo? O que a gente costuma falar é proteger. Falar, olha, a gente não está aqui para mostrar, não, eu tenho que mostrar meu status, olha, eu sou, né, um perito da segurança, você tem que me ouvir, calma, você tem que me... Não, calma. Vamos ouvir. Né? Presta atenção, eu tenho uma visão diferente, não dá para a gente fazer essa metodologia, aplicar isso, a empresa não vai poder mudar esse quadro aqui, ela não pode mudar esse espaço. Né? Então, assim, por exemplo, teve um caso em que o teto era muito baixo da empresa e como a empresa trabalhava com produtos químicos, o técnico pediu que teria que ser um teto superior, ou seja, ele teria que tirar tudo, subir, para poder fazer e colocar, como é que chama aqueles aparelhos aqui? Exaustor eólico. Isso, colocar esses exaustores para diminuir
aquele risco. Só que a empresa não tinha condições financeiras, porque teria que ser feita ali uma alteração de toda aquela parte estrutural do ambiente. Aí eu falei, calma. E eu fui falar com o técnico, isso há uns anos atrás, o técnico foi extremamente agressivo. Quando eu falei, calma, rapaz, eu não tô. Presta atenção, Olha. eu só tô te falando que a empresa. A gente precisa achar umas. Mas aí eu não vou burlar. Eu falei, não tô falando burlar, amigo. Onde eu tô falando burlar? Eu tô falando, vamos criar, Ai, vamos meu desenvolver uma Deus. estratégia. O que a gente consegue desenvolver provisoriamente para adequar a empresa, porque a empresa não tem capital para investir nisso. Né? Aí a gente teve que substituir a questão, A mão de ou obra. a mão de obra para poder acertar essa situação. Então, assim, esse bate-papo, ele é satisfatório a partir do momento em que a gente entra dentro de uma... tira esse ruído, Uhum. né? Então a gente Na coloca verdade, no eu diria que é uma mesmo... barreira, né? Nem Isso, ruído. coloca no mesmo canal e vamos ajudar a empresa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos ajudar a empresa então, vamos ver, ela não pode, ela não tem condições, não tem. Pô, e se nós fizermos o seguinte, a gente diminui, vamos fazer o seguinte, a gente diminui o grupo de funcionários aqui desse local e passa para esse local. A gente tira daqui, põe aqui. A gente não consegue inibir tudo aqui, mas a gente segura um pouco aqui. E aí a gente faz o quê? Aí o que a gente fez com a segurança do trabalho? Vamos começar a fazer a substituição temporária. Então pega um funcionário, ele fica aqui um período da manhã e o período da tarde ele vem para cá. E o período da tarde vem para cá de manhã. E assim vai se fazendo os Faz revezamento. revezamentos. Você vê, a gente acabou achando uma Solução. solução imediata que não é a melhor. Não seria melhor, realmente, melhor seria fazer toda, mas imediata para que a empresa mantivesse o fôlego, se estruturasse e aí fala, bom, agora consigo fazer o que foi determinado. Você vê a importância dessa Demais. parceria? Demais. E eu tenho isso com todos os meus parceiros. Eu evito, por exemplo, de ser rígido, porque assim, você disse uma coisa interessante. Você tem os 3 mosqueteiros e você tem quem também? O rei, né? Quem decide é ele. Sempre, sempre. Quem decide é o empresário, o dono da empresa. A gente está aqui como órgão consultivo para ajudar ele a conseguir continuar sem ter essas dores de cabeça ao longo da sua trajetória. Então, eu acho muito importante que dentro das recomendações se venha com um viés mais de acalentar o empresário daquilo que ele precisa fazer e que isso pode gerar um custo? Pode. Tem como projetar para o longo dos anos? Tem. Não tem, vamos fazer outra coisa. Eu não gosto de ser, vamos dizer, eu vou usar um termo aqui que todo mundo utiliza, que é Caxias. Não, tem que ser isso daqui, ponto final. Tem coisas que a gente não tem como burlar, realmente. Mas mesmo assim quem decide é o empresário. Não posso chegar aqui e ser intrusivo nessas questões. Parar uma atividade. Jamais, eu nunca parei literalmente uma atividade. Eu sempre chego no empresário ou quem está coordenando aquilo, informa, olha, o problema vai ser esse, esse e esse. A gente tem isso, isso e isso para resolver. Você não pode deixar desse jeito, senão a pessoa vai morrer lá em cima. Trabalhar à altura, por exemplo. Trabalhar à altura sem cinto de segurança, risco grave iminente. Todas as normas falam isso. Direito de recusa, inclusive. O empregado tem direito de se recusar. Situações de risco grave iminente, você não tem o que fazer, você tem que controlar. Sim. Aí tudo bem, aí você informa para o empresário, fala, você não pode deixar assim, mas eu vou deixar do jeito que tá, Rodrigo. Questão ergonômica questão ergonômica em home office. Quantas empresas já... Veja só, outro dia eu estava ouvindo um debate na televisão falando sobre a questão da ergonomia no ambiente residencial. A mini empresa do empresário na casa das pessoas. É isso que você está querendo dizer, né? Isso mesmo. Tá. E assim, eu ouvi perito em segurança do trabalho dizer o seguinte, falou, eu nunca fui convidado para conhecer a residência do profissional que iria exercer atividade para a empresa. E ele disse, eu vejo a importância de eu realizar esse serviço, que deveria ter autorização do próprio empregado. Então, ou seja, o profissional ir até a empresa, ir até a residência, verificar onde vai ser o seu ambiente de trabalho. Eu vou trabalhar aqui nessa sala. Identificar o espaço, iluminação, criar um projeto através daquela realidade in loco, e aí apresentar para o empresário. Ele falou, nunca fui. E aí o que eu tenho que fazer? No máximo, recomendar uma cadeira, recomendar uma mesa, e é o que eu faço. Sabe que eu já fui em muitas casas? Então. Eu já fui em muitas.
E é importante. É Muito. importante, não é? Demais. Então, Rodrigo, fale em alto e em bom tom para que o empresário entenda que aquele que tem profissional em home office, a importância de fazer essa análise ergonômica. É importantíssimo. Eu já fui na casa das pessoas para fazer análise ergonômica lá. Sim. Justamente por conta disso. Também já fiz reuniões online com os empregados, onde ele me mostrava como é que era o ambiente. Então, existem meios, métodos que dá para fazer, principalmente na época da pandemia. Pandemia, a gente não podia visitar a casa do empregado, justamente por conta da circunstância, então a gente fazia reunião online. E aí ele demonstrava como é que era o ambiente, a gente fazia as recomendações por ali. Mas mesmo assim, eu sempre voltava e batia muito nessa tecla com empresários para a gente poder visitar a casa do empregado. Precisa objetivamente visitar. E aí o termo de ajustamento entre empresa e empregado precisa estar bem claro em relação a isso. Do tipo, que aí você entra com certeza com maestria. Você quer trabalhar no home office? Sim. Então a gente tem aqui uma forma de fazer. Você tem que permitir as pessoas entrarem na sua casa fazer avaliação. Se não permitir, não tem como entrar. A condição para se ter o home office é permitir a pessoa ir lá e fazer a avaliação. E nesse laudo vem, inclusive, a quantidade de pessoas que moram na casa, Tudo. que hora que as pessoas saem para trabalhar, se alguém fica dentro de casa, se tem animais de estimação, se tem filhos pequenos, tudo é isso. Tudo isso é feito. Precisa ser analisado. Porque é um fator psicossocial também. Fora que também, além disso, a gente faz a análise do posto de trabalho, mesa, cadeira, o próprio computador, iluminação do local, ruído. Aí vai chegar lá, tem uma obra do lado da casa da pessoa, ou uma rodovia muito barulhenta. Já aconteceu de várias vezes. Você tem vizinho que é escandaloso e coloca o som lá no último volume. Como que a pessoa trabalha em condições excessiva de estresse, né? Como é que a pessoa trabalha nessas condições sem ter feito uma análise? Já teve situação de recomendar que ao invés da pessoa trabalhar no home office, ela não podia. Ia ter que se deslocar para a empresa. Sim. Por quê? Porque as condições do ambiente não permitiam que ela tivesse uma produtividade que fosse adequada. E teve situações também que a empresa falou assim, não, eu quero essa pessoa no home office. Então, agora você vai ter que investir para deixar o ambiente propício para ela trabalhar. E aí até questão de fechamento acústico teve que fazer. Né? Dentro de um quarto, construir um quartinho dentro da casa da pessoa para ela poder trabalhar. Entende? Então tudo isso que a gente faz é para conduzir o trabalho da melhor forma. E não é um trabalho simples, rápido, fácil. Sim. Que se starta o dedo, o negócio sai já. Pensa em você visitar, sei lá, 20 casas. E ter que estruturar isso, análise de cada ambiente para cada profissional. Sim. Então, eleva ainda mais a questão de precificação, de análise, enfim. Se fazer uma coisa é você fazer um documento geral para a empresa inteira, outra coisa é você pegar de forma individualizada e tratar o indivíduo, na verdade eu acho até interessante isso, mas tratar o indivíduo como indivíduo tem o seu valor, né? Você quer um tapa-sol ou um protetor solar? Pois você tem que perguntar, né? O que você quer? O que você quer? Tapa-sol ou um protetor solar? Não, eu quero um protetor solar, então. Protetor solar vai evitar os seus problemas cancerígenos. É para isso que você entra dentro de uma empresa, para encontrar os riscos, apontar os riscos e minimizar esses riscos, para salvar o dinheiro do empregador. Esse é o propósito do nosso trabalho. E assim, muita coisa que o pessoal às vezes pensa que não faz sentido, faz muito no final das contas. Por exemplo, você pegar esses casos de home office e também trabalho interno da empresa, e aí você junta todo mundo no mesmo pacote e começa a chamar quem é de respeito para poder ajudar na análise. Por exemplo, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma das propulsoras disso. Então ela pode sim ajudar. Tem empresas e empresas. E a CIPA é obrigatória, falando sobre ela? Sim, ela é obrigatória em todos os casos. Todos os casos, né? Todos. Não é a CIPA em si, né? A CIPA é uma comissão. Não tem como você fazer comissão com uma pessoa. Você vai implantar ela ali dentro. Tem uma implantação, tem um processo de implantação.
Então, ó, geralmente o pessoal fala, né, tá, o corriqueiro fala isso, que é acima de 20 funcionários. Só que em determinadas condições. Esse modelo que a gente conhece é um tipo, e existe outro modelo que é outra forma de se tratar a NR5, vou dizer assim, dentro da empresa. Por quê? Abaixo de 20 funcionários, eu vou já usar, deixar claro isso, esse termo número de funcionários, ele é um termo, vamos dizer assim, que é utilizado corriqueiramente, mas não é só assim que a gente avalia, tá bom? Mas eu vou dizer que abaixo de 20 funcionários, mesmo abaixo de 20 funcionários, você precisa ter uma pessoa lá que é indicada, conforme determina a própria NR5. Ah, mas que esses dias eu fui num nosso amigo, e aí chegou lá, eu falei, você tem que colocar alguém aqui da CIPA. Ele falou, o quê? CIPA? Mas eu não tenho mais de 20 funcionários. Eu falei, mas quem disse que precisa ter 20 funcionários para ter alguém que represente a NR5 aqui dentro da sua empresa? Não sabia. Então a maioria dos empresários ainda também não sabe disso. Que precisa ter alguém indicado formalmente pela empresa, com documento, informando assim, olha, esta pessoa aqui ela vai assumir os papéis que estão inscritos na NR5. Que nada mais é que é um papel fiscalizador. Auxiliador. É isso, ele analisa, ele faz aquela parte, ele orienta, ele verifica se os outros colaboradores estão utilizando os EPIs que são Isso ajuda. exigidos, ele ajuda o empresário. Então ele está ali para ajudar, auxiliar. Ó, o sujeito não está usando as proteções que foram exigidas, chega para o empregador e fala, olha, esse funcionário não está usando, então vamos conversar com ele para verificar que ele tem que usar, que inclusive isso pode gerar justa causa. É o que eu falo. Você pode advertir o funcionário, mas isso também pode gerar a justa causa, a demissão dele, se ele não respeitar a utilização dos EPIs. Você pode dispensá-lo por justa causa. Ah, pode, pode. Ele não vem respeitando os critérios exigidos. Isso está com base ligada ao seu contrato de trabalho. Uhum. Aí eu falo, deixa eu ver o contrato de trabalho. Aí eu vou e mostro, presto para ele as orientações. Você está vendo? Ele tem que respeitar as normas e diretrizes do empregador. Ele se sujeita a estas normas. Normas legais estabelecidas nos critérios das normas regulamentadoras. Ele tem que respeitar. Uhum. Não é isso? Com certeza. E assim, dentro dessa questão, a CIPA, tanto aquela que é por eleição e aquela que é sem eleição, precisaria ajudar. Tem casos e casos, né? Mas eu dou muito treinamento de CIPA. Muito treinamento de comissão interna de prevenção de acidentes, tanto para empresas que têm mais de 20 funcionários, de uma forma bem superficial, para ficar claro novamente, e empresas que têm menos de 20 funcionários. Então, uma pessoa aqui para empresas de menos de 20 funcionários, essa única pessoa vai assumir esse papel e vai auxiliar a empresa no que é necessário. Interessante isso porque muitos locais que eu vou não entendem que essas pessoas são um braço Sim, para nos auxiliar na parte de segurança e saúde. sim. Você falou de EPI, mas seria só EPI? Não, tem muito mais coisa. Por exemplo, se chegar um encarregado, você tem alguém da CIPA na tua empresa, vai um encarregado e começa a, sei lá, gritar dentro da empresa, loucamente, sem distinção de quem está ali, e chama a atenção de todo mundo, e grita, e fala diversos palavrões, usa várias palavras de baixo calão com os funcionários, esta pessoa que é da CIPA pode ir lá e conversar com esse encarregado. Você lembra que agora a gente tem aqui um canal de denúncia? Você lembra que isso pode ocasionar um problema de assédio moral? Então, essas pessoas que são da CIPA podem muito bem auxiliar em outros casos que a empresa pode, no final das contas, ser penalizada. Falei de psicossocial, falamos de EPI, mas podemos falar de outros trabalhos de maior risco, espaço confinado, trabalho com eletricidade, trabalho com segurança armada, Refrigeração? refrigeração, trabalho em altura, vários outros trabalhos com inflamáveis. Então, assim, a CIPA pode ajudar a empresa. Tem um lugar que eu... Falando nisso, eu quero cortar aqui. É porque eu lembrei de um caso que aconteceu no escritório. A pessoa trabalhava na cozinha, ela fazia a parte de auxiliar de cozinha.
auxiliar de cozinha. Ela entrou com um pedido de periculosidade. Eu tenho quase certeza do que é isso. Então, Bujão dentro da cozinha. isso. Ela entrou, Ai, ela entrou com pedido de periculosidade, porque tinha um botijão de gás na cozinha da empresa. Olha lá, se tivesse tido teu trabalho e você prestado a orientação, olha, precisamos organizar aqui, não pode não pode ter, ter outro cilindro aqui vamos dentro. colocar isso daqui, vamos alterar isso, né? E acabou tendo reconhecimento dessa periculosidade. Olha, que interessante. Acabou tendo reconhecimento dessa periculosidade. Então você vê, são pontos que o empresário não tem essa visão, mas a partir do momento em que você entra na empresa e faz a fiscalização, você identifica os pontos de riscos e, olha, vamos inibir esse risco aqui. E sabe que todas as vezes que vou nas empresas e vejo circunstâncias como essa, eu peço para remover. Tira daqui. Eu falo bem E o assim, empresário não entende por quê, né? tira daqui, pelo amor. E eu falo assim, ó, pelo amor de Deus, tira daqui esse cilindro de gás. Não, mas sua cara de apavoro não deixou com medo. Eu falei, até eu tô com medo disso aqui. Não porque é um problema, entende? Que pode também ser se tiver um extravasamento. Eu, particularmente, nunca vi um extravasamento de cilindro P13 em casa, em residência. Tá bom? Pode ser até da mangueira ter falhado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu, particularmente, não vi muitos casos como esse. Só que para proteger a empresa juridicamente falando, eu sempre peço para retirar. Quer ver um outro caso? Troca de cilindro de gás de empilhadeira. Gostou? Esse você gostou, né? Pra nós, hein? Gera periculosidade. Não é que gera periculosidade. Hoje a gente já tem jurisprudência na troca, só que a troca nunca foi periculosa. Se você abrir a NR16, que trata de periculosidade, você não vê isso lá. Só que já existe jurisprudência. Então eu falo, pô, não é técnico. Lembra que a gente conversou sobre as duas áreas? Que existe uma área de segurança e saúde, um trabalho jurídica e outra técnica. Aí eu falo, olha, isso não é técnico. Então quando você contratar uma empresa para vir fazer um laudo de periculosidade aqui na sua empresa, ela não vai observar essa parte jurídica. Eu vou, porque eu já estou fazendo isso. Então eu já olho isso também. Chego lá e falo assim, ó, é melhor você não permitir as pessoas trocarem aqui. Contrata a empresa que vai trazer o cilindro, ela já vem, traz o cilindro, coloca na empilhadeira. Isso te evita uma série de problemas. Então a troca não é para ser periculosa, mas por conta das jurisprudências que foram criadas em torno disso, é que agora sim. Sim. Aí você vai para a parte técnica, que realmente caracteriza a área de armazenamento. Tem um cilindro lá, P13, mas quem pega é o operador de empilhadeira. Ele pega o P13 ou P20, que é o geralmente das empilhadeiras é o P20, mas não tem P13. Mas eu vou colocar o P13, que é o menor, que é esse que fica dentro da cozinha. Mas não existe P13 para empilhadeira, tá bom? Vamos considerar dentro dessa possibilidade que é a de menor quantidade, porque o P20 é volume maior. Ele pega esse cilindro de gás e coloca em cima da empilhadeira. Ele acessou a área de armazenamento. Só por acessar a área de armazenamento, ele já tem direito à periculosidade. Aí essa pessoa vai lá diuturnamente. Então ele processa a empresa e solicita o adicional de periculosidade. E aí, só que ele não solicita só no armazenamento. Ele solicita no armazenamento e na troca. E eu tenho conversado sobre isso com alguns empresários que permitem que os empregados façam essa troca, só que não pagam um adicional de periculosidade. Eu falo, olha, você tem algumas opções, evita de colocar todo mundo, coloca uma pessoa só que aí já soluciona o problema, e aí você só paga para esse. Né? Evita de ficar colocando todo mundo para fazer troca de cilindro, coloca um ou dois ali já é o suficiente. Deixa, quando chegar a empilhadeira, coloca a empilhadeira num pit, o operador sai, ele se afasta do local, alguém vai lá, troca, ele trocou, ele vai lá, retorna, pega a empilhadeira e vai. Sim. Então é uma série de coisas em torno que aí o que acontece? Se a gente não tem essa base técnica, tanto técnica como também jurídica, o empresário ele fica vendido. Exposto a um risco que ele sabe que é um risco que foi atribuído a ele. A responsabilidade em administrar esse risco. É o que eu falo. Tá lá, colocou o nome de empresário, a partir do momento que tem um empresário, colocou o nome, eu sou o empresário, pode ter certeza que atrás ali tem uma imagem escrita, assumir o risco.
Isso. Eu sou empresário, assumir o risco. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, esse nosso tema aqui maravilhoso e de suma importância para as empresas, tá? De suma importância. E eu acredito que o teu trabalho hoje nessa nossa conversa contribuir para muito significativamente para os empresários que estão assistindo e que estão acompanhando esse conteúdo e que inclusive empresários esses que buscam um norte diferente da maioria. Busca um norte diferente da maioria. Então, ou seja, ele vem e busca conhecimento para aplicar esse conhecimento dentro da empresa dele, que é o que eu falo. Não adianta nada você ter o conhecimento, mas ausência de sabedoria. Uhum. Porque a sabedoria é vim aqui, absorvi conhecimento, agora com a minha sabedoria vou lá e vou aplicar. Eu quero agradecer imensamente hoje a sua visita. Eu quero agradecer imensamente hoje a sua visita e dizer assim que para nós a sua participação foi primordial e eu espero que você volte aqui para falarmos de outras questões que envolvem essa parte de saúde e segurança ocupacional. Mas antes de finalizar, nós temos aí algumas perguntas, não é isso? A minha equipe aqui está dizendo que nós temos algumas perguntas externas e que essas perguntas são direcionadas para quem aqui? Ah, tá. Ó, direcionadas para você, Rodrigo. Então pode fazer. Vamos lá. Rodrigo, qual é o principal objetivo da NR1? E quais empresas estão obrigadas a cumprir suas determinações? Bom, os principais objetivos da NR1, eles são bem simples, assim, em relação ao todo, né? A gente tem o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, são todos os riscos que estão voltados à empresa. Um deles é o risco ergonômico, que traz consigo os fatores de riscos psicossociais que a gente lida no dia a dia aí, que a gente está ouvindo de forma massiva isso. Pois, vamos lá, vamos para a segunda. Como o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, deve identificar, avaliar e controlar os riscos existentes no ambiente de trabalho? Bom, a identificação dos riscos passa por uma estruturação dentro do PGR ali, né? Passa por uma estruturação técnica. Então tem que ir uma pessoa na sua empresa fazer esse levantamento. Desse levantamento dos perigos, logo em seguida a gente vai fazer uma avaliação dos riscos, que é o quê? A gente considerar duas variáveis, que é severidade e probabilidade. A severidade seria o quanto aquele perigo é danoso à saúde ou à segurança do trabalho, e a probabilidade é em quantas vezes essa pessoa se expõe a esse perigo. Então é claro que para fazer o gerenciamento e para dizer se está um risco elevado ou um risco baixo, a gente precisa de fazer essa avaliação, considerando inclusive quais são as medidas de controle explanadas para a empresa. Eu tenho lá, vamos considerar aqui agora, exposição ao ruído. Se você tem lá um ruído e aí todos os dias as pessoas se expõem a esse ruído, você tem um nível de ruído elevado, então a severidade do dano ao longo dos anos ela é alta, porque a pessoa pode perder a audição. E você tem uma frequência diária, então todos os dias as pessoas se expõem a esse ruído. Então existe uma probabilidade dele pegar uma doença ocupacional. Agora, se eu tenho medidas de controle, que é severidade versus a probabilidade dividido pelas medidas de controle. Se eu tenho medidas de controle desse ruído, proteção auditiva, medidas de proteção coletiva, e eu consigo reduzir, atenuar esse nível de ruído, eu consigo também diminuir o risco da atividade. Ou seja, você tem todo esse arcabouço técnico para fazer de levantamento, faz a visita técnica, o profissional identifica o risco, avalia ele, com as medidas de controle, a gente gradua isso para um nível baixo, médio, moderado ou alto. Se tiver alto, a gente precisa de controlar, se tiver no moderado também, mas se tiver com risco baixo, ele é um risco existente, porém, ele pode estar controlado já, com as medidas de controle, inclusive. E a terceira pergunta? De que forma os riscos psicossociais, como assédio, sobrecarga, pressão excessiva e estresse ocupacional, devem ser considerados na gestão de risco da empresa? Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o estresse ocupacional ele não pode ser identificado como um perigo.
Estresse ocupacional ele é uma consequência de atos e situações e circunstâncias que ocorreram dentro da empresa. Então, o estresse ocupacional ele já é a doença em si. É a consequência de algo que ocorreu dentro da empresa. Então, a gente tem lá, por exemplo, dos fatores de riscos psicossociais, pressão no trabalho. A pressão no trabalho excessivamente aplicada, porque nenhum ser humano vive sem pressão. Existe um mínimo que a gente pode sim executar, um mínimo controlado, né? A pressão no trabalho exagerada pode gerar estresse, burnout, e aí vai, uma série de outras consequências. Então, não necessariamente essas doenças que são o fim são identificadas dentro do documento. Inclusive, se elas virem identificadas no seu documento, uma doença específica que é a consequência no final do processo, você precisa questionar isso. Ó, peraí, mas por que está escrito, por exemplo, situação de assédio dentro da minha empresa? Não. Você não escreve isso dentro do documento. Você pode contabilizar, por exemplo, se existem pessoas utilizando palavras de baixo calão. Se o teu líder ele não tem a preparação mínima para poder exercer a liderança sobre os liderados dele. Então, fazendo esses levantamentos, que a gente consegue encontrar. Se a gente for na empresa e a gente conseguir encontrar essas circunstâncias, que não podem ser as consequências dos riscos, né? Se a gente encontrar essas circunstâncias, logo a gente consegue controlar. Se a gente for direto para o estresse, burnout, ou sei lá, assédio, a gente não consegue controlar. Tá? Então a gente precisa de ir primeiro na causa do problema para depois controlar as circunstâncias de possíveis doenças ocupacionais advindas dos comportamentos que são executados, tanto pela empresa, empresários, liderança e até mesmo dos próprios empregados internamente, que é o que às vezes as pessoas não entendem que isso acontece. Até de forma deliberada, se você permitir, por exemplo, que o empregado haja de forma inadequada com o outro, você também é responsável, porque você permitiu que o empresário que o empregado se continuasse se mantendo naquela circunstância. Então, considerando esse arcabouço todo, a empresa ainda assim também é responsável. Então você vê que, só puxando essa deixa que você falou, tem também a questão do fator psicossocial de forma indireta que atinge o empregado. Nós tivemos um caso lá no escritório que era uma empresa familiar e os irmãos brigavam muito dentro da empresa. Ah, tá. Os irmãos brigavam muito e tinham os colaboradores. E uma das colaboradoras, ela entrou com um pedido de afastamento, porque ela já não suportava mais ver a briga dos irmãos e ela temia toda vez por aquele ambiente, ou seja, ela não era atingida de forma direta, mas indiretamente acabava sendo atingida por ver aquele duelo entre as famílias, principalmente empresas familiares, em que envolve muito filho, pai, esposa, irmãos. Tem que tomar cuidado com os seus colaboradores, tomar cuidado como vocês atuam, agem dentro da empresa. Né? Como é que você se comporta? Porque pode estar atingindo indiretamente um colaborador. Sim. E sabe que eu treino os empresários? Sim, e tem que ser muito bem treinado. Eu sempre falo pro empresário, ele vai lá e contrata um curso para os empregados. Rodrigo, você pode vir aqui dar um treinamento de liderança para o meu pessoal? Sim. Você vai participar? Não, não vou. Mas por que não? Não, quero que você dê para eles, ministre para eles. E você? Como é que você tá, querido? Tá tudo bem? Você tá entendendo? Vou dar um treinamento de EPI. Você pode participar também? Por quê? Existem responsabilidades dentro das normas, todas elas. Responsabilidade do empregado e responsabilidade do empregador. Então você vai fazer um treinamento de espaço confinado. Participa. Para você entender o que está sendo dito no treinamento, avaliar até a postura do próprio instrutor. Porque às vezes eu já peguei instrutor. E o próprio empresário analisar a sua própria conduta, né? Perfeito. O próprio empresário analisar como é que eu tô agindo, né? De que forma? Então assim, como é que eu venho tratando os meus colaboradores? Como que eu estou tratando o profissional que está exercendo uma atividade? Às vezes eu tenho que prestar atenção. Será que eu estou sendo, né, muito imponente, sendo agressivo na forma que eu me expresso, e isso está prejudicando
aquela relação, a vida entre empregado e empregador, extremamente interessante. Perguntas interessantes o senhor trouxe hoje, viu, senhor Karl Marx? Meus parabéns, viu? Obrigado. Olha, eu agradeço muito. Você vê que a gente começa a puxar E vai embora. e vai Se embora. deixar aqui, Se eu vou até bobear, a 6 da gente tarde. passa aqui 2, 3 horas aí conversando. Não. Uma conversa saudável, uma conversa de qualidade. Mas que infelizmente nós temos um tempo a cumprir. Infelizmente. Rodrigo, muito obrigado. Eu gostaria que antes de finalizarmos, você olhasse para aquela câmera. Você pode deixar aqui o seu Instagram, os seus telefones de contato, o seu WhatsApp, para que aquele que esteja assistindo possa ir ao seu encontro, conhecer mais sobre o seu trabalho, conhecer mais sobre a sua atividade. E lembrando que você atende todo o território nacional, não é isso? Todo o território nacional. Todo o território nacional. Inclusive, hoje eu recebi uma solicitação para atender Distrito Federal e Rio de Janeiro. Então, não tem. É isso aí. Posso? Pode, fique à vontade. Bom, pessoal, eu tenho o meu Instagram, né, que é RV_consultoria. Então lá eu também falo sobre a parte de segurança e saúde no trabalho para você que é empresário. E eu também tenho o meu próprio LinkedIn, que é Rodrigo Vicente Perícias em Segurança e Saúde no Trabalho. Tá bom? É isso. É isso aí. Olha, muito obrigado mais uma vez. E eu que agradeço. Pessoal, agradeço mais uma vez aí esse comprometimento, esta participação com a gente. Espero que vocês tenham curtido esse nosso trabalho. É um trabalho feito com muito carinho, muito esmero para você, empresário, que quer crescer na sua arte de empresariar. E esteja com a gente, curta, siga, compartilhe. Este nosso programa, ele está indo ao ar exatamente no dia 24, quinta-feira, com conteúdo completo. E que você siga a sua vida sempre crescendo, vencendo, crendo em Jesus, e vamos em frente e muito sucesso. E mais uma vez, Rodrigo, olha, uma salva de palmas. Muito obrigado, viu? Parabéns. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau.